Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Soninha. Melhor agora que estamos aqui juntos. Hoje nós vamos conversar sobre o mal dos bonzinhos, como conviver com pessoas passivo-agressivas. Sim, é um tema que eu gosto muito, Soninha, porque muitas vezes eu vejo pessoas no meu consultório com dificuldade de lidar com pessoas que apresentam esse comportamento passivo-agressivo e pessoas que sofrem muito porque elas acabam incorporando uma culpa muito grande. Então a vida delas se torna bastante difícil, as relações são complicadas e elas acabam assumindo uma culpa muito grande, quando na verdade a outra pessoa, o outro lado da relação é que está provocando isso. Bom, mas primeiro, o que eu estou chamando de uma pessoa passiva-agressiva, né? E por que eu coloquei, sugeri como título aí o mal dos bonzinhos? Uma pessoa passiva-agressiva é aquela que não estabelece uma agressividade explícita. Não deixa aparecer, né? Não. Ela age muito boazinha, ela fala, por isso bonzinho. O bonzinho aqui é pejorativo mesmo, não é uma pessoa de fato boa. Ela nunca fala não. Ela está sempre disposta Demonstra a essa ajudar. pessoa muito boazinha, Isso. né? Muito companheira, muito educada. Ela sempre está disposta a fazer algum tipo de elogio, alguma crítica, mas tem sempre um mas. Então ela vai falar coisas do tipo: você falou muito bem na rádio, Nelimar, mas eu acho que aquele tema não era um tema apropriado. O que a pessoa vai fazendo aí? Ela vai jogando, é igual aquele ditado, né? Morde a sopra. A pessoa faz um elogio, mas esse elogio vem sempre com uma crítica mascarada. Fulano é muito bacana, é um funcionário excelente, mas nunca chega na hora. Fulano é um funcionário excelente, mas é muito preguiçoso. Então sempre tem esse mas, que é um mas pejorativo, e ela acaba salientando esse mas. E sempre esse bonzinho, entre aspas, ou essa boazinha, entre aspas, se defende muito, né? Assim, Nossa, tem primeiro assim, que ela nunca vai... uma muralha de defesa. Nunca vai negar algo. Então se você pede algo pra ela, ela vai dizer que vai te ajudar. Mas ela acaba não fazendo, porque não tem tempo, porque algo aconteceu, alguém prejudicou. Ela nunca diz um não diretamente. Ela faz esses elogios e essas críticas venenosas, mascaradas, e quando a pessoa reclama, ela fala: que é isso? Eu não tive essa intenção, foi uma crítica construtiva, eu até te elogiei pro fulano e tal, mas esse elogio vem sempre com algo pior do que o próprio elogio. Então essas pessoas passivo-agressivas, elas têm essa característica, né, de massacrarem os outros, aqueles com quem ela se relaciona, mas sempre de uma forma velada. A agressividade, ela nunca é explícita nesse caso. Ela não vai te xingar, ou te bater, ou falar mal explicitamente de você. Vai ser sempre de uma forma velada. Então ela vai te ofender, mas alfinetando. Ela vai gerar problemas para você, mas sempre de uma forma que ela consegue se esquivar depois, dizendo que não foi bem isso, que eu entendi mal, que você entendeu mal, e coisas desse tipo. Sempre muito dissimulada, né? Dissimulado. E acaba assumindo uma postura de vítima quando é confrontada. Essa é uma grande dificuldade. Porque uma pessoa com esse tipo de comportamento leva as outras ao seu redor a estourarem. E as pessoas ficam bravas, irritadas, e com razão. E confundidas também. E confusas, muito confusas. Muitas vezes assumindo uma culpa. Se for uma relação mais próxima, como familiar, por exemplo, isso pode acontecer num casamento, uma relação entre irmãos, pais e filhos, enfim, amigos. Esse tipo de relação pode acontecer. Se for uma relação no qual a gente tem muito afeto, a gente pode acabar se sentindo responsável por isso e assumindo uma culpa que não é nossa. Exatamente. E como conviver com isso e como desenvolver aí algo que não seja prejudicial para a gente mesmo que está convivendo com bonzinhos? Primeiro, entender que esse processo existe independente de você. Essa pessoa faz isso e faz com qualquer um que esteja próximo a ela. E você é apenas uma pessoa que está ali perto. E para que a gente não se sinta culpado, achando que é a gente que provoca esse comportamento. Não é verdade. Esse comportamento existe independente de nós.
Não aceitar as culpas, as manipulações que essa pessoa passiva-agressiva vai tentar nos impor. Ela vai nos chantagear, vai mexer naquilo que é importante pra gente, em termos de afeto, mas não caia nisso. Essa pessoa, as coisas que ela faz são de responsabilidade dela. Mas manter a distância seria melhor, não? O ideal é não conviver com esse tipo de gente. Porque qualquer tipo de confronto, a pessoa vai sair, né, pela tangente, vai se esquivar e a gente se sai mal. O ideal, se a gente não pode se afastar por completo, manter uma distância saudável. No trabalho, por exemplo, a gente pode manter uma distância saudável. Essa distância saudável seria o mínimo possível de contato, depender o mínimo possível dessa pessoa, sempre que precisar de algo, ter testemunhas ou registrar isso por escrito, né, no trabalho. Não confrontar essa pessoa, deixar que ela pense que você não está percebendo o que ela está fazendo, porque ela pode mudar de tática. E você ter que se adaptar novamente a ela. Então, não confrontá-la, mas também não entrar no jogo dela. Estar sempre alerta, sabendo que o que ela faz é exatamente isso. Um elogio disfarçado. Então, se ela faz isso com você, ela faz de outros com você também. Então, se ela faz isso sobre falando de outra pessoa com você, entender que ela está fazendo isso e que esse processo também não é verdadeiro, né? E se dentro do possível, manter distância. Se for uma pessoa com quem você trabalha muito perto e você não tiver como, talvez mudar de setor, enfim, manter uma distância saudável na medida do possível. Nem sempre a gente pode afastar essa pessoa por completo. No ambiente de trabalho, por exemplo, talvez a gente não consiga. Mas essa distância segura, essas precauções são importantes, né? Com o tempo, se você não cai mais nos comportamentos dessa pessoa, a tendência é que ela busque outros para agir assim de uma forma mais intensa. Mas não devemos nos enganar, porque quando ela tiver oportunidade, ela vai fazer isso de novo com você. E pode passar anos. Ela vai fazer de novo. Porque esse comportamento é a forma como ela se relaciona, né? A forma dela estabelecer vantagem. É uma pessoa extremamente agressiva, só com uma agressividade que ela não é aberta. Ela é escondida, ela é encoberta, para usar o termo mais correto. Em forma de veneno. Em forma de veneno, exatamente. E saber que isso vai acontecer cedo ou tarde. Se for uma pessoa mais próxima de nossas relações, talvez inclusive pensar se essa relação vale a pena, né? Porque alguém vai acabar adoecendo aí, né? Com certeza a pessoa que não é a passiva-agressiva. Na verdade, não é o bonzinho que vai adoecer, é a outra pessoa que está sendo vítima do bonzinho. Bom, eu já considero essa pessoa como uma pessoa doente, mas ela vai promover o adoecimento emocional de quem convive com ela, com certeza. E muitas vezes levando a pessoa a extremos de agressividade, a extremos de irritação, de raiva, pode prejudicar outras relações, pode levar a pessoa a desacreditar em relações por conta dessa convivência muito próxima. Ansiedade, depressão, prejudica demais a autoestima. Atrapalha a vida da outra pessoa totalmente. Atrapalha. Isso é muito presente em relações conjugais, amorosas, que têm uma característica abusiva. Mas isso também acontece em outros tipos de relações e são igualmente abusivas. Entre amigos, entre pais e filhos. Quando isso se estabelece entre pais e filhos, então a situação fica muito complicada. Porque é muito difícil, especialmente para a nossa cultura, a gente pensar em se afastar de filhos ou de pais. A gente considera isso um comportamento muito ruim. E aí, a gente fica próximo, mas essa relação se mantém. Então, é muito importante ter em mente, estar sempre alerta para esse comportamento que a pessoa estabelece. E saber que não é por sua causa, não é você que provoca. A pessoa age assim, e se você for observar com calma, você vai perceber que ela faz isso com outras pessoas. Então não é você que provoca isso, é ela que é assim. E estar sempre alerta e deixando as coisas muito claras é a forma mais segura de agir com esse tipo de pessoas. Mas com o tempo também, doutor Nelimar, esse bonzinho, essa boazinha, acaba ficando sozinha, né? Uma pessoa que vai ser rejeitada por todos que
notarem que ela é uma dissimulada, né? Sim, ela começa a perder muitas relações. Mas ela também vai trocando. São pessoas que também têm uma facilidade de estabelecer vínculos. Só que esses vínculos também vão se rompendo, né? Então, para quem tem esse comportamento, também não é bom. Ela perde muitas relações sinceras, saudáveis e amorosas por conta disso. E acaba tendo uma rotatividade de relacionamentos muito grande. É aquela pessoa que está sempre trocando de grupo de amigos. Ninguém fica na vida dela. Aí não é porque a pessoa mudou, porque que ela está fazendo coisas diferentes. Não. Ela rompe, ela vai rompendo com as pessoas mesmo. Não é porque as pessoas perderam contato por conta de coisas do dia a dia mesmo, mas que quando se encontram realmente se gostam ainda, enfim. Não. Ela vai rompendo com as pessoas. Ou melhor, as pessoas vão rompendo com ela porque não suportam mais. Então, para essa pessoa também não é bom. Ela cai, muitas delas entram num quadro depressivo por causa disso, quando começam a se ver mais sozinhas. Normalmente, elas aumentam um quadro de vitimismo. Então, a agressividade fica mais dissimulada ainda. E ela aumenta a queixa, como as pessoas não me compreendem, como eu sou infeliz, como ninguém gosta de mim, não coisas dá desse para me tipo. fazer assim, não dá para eu fazer assado, né? Sempre nunca dá para fazer. Exatamente. Então, assim, se você está percebendo que a sua vida está, como eu estou narrando agora, com muitas pessoas rompendo com você, as pessoas começam a reclamar que você reclama demais, que você se faz de vítima. Preste atenção que se você não está fazendo isso de forma consciente, você pode estar assumindo essa postura passiva-agressiva de forma não consciente. E isso é extremamente ruim para você e extremamente ruim para as pessoas que te amam. Então, vale a pena repensar essa conduta e procurar ajuda profissional para mudar. É possível, Soninha. Né? Algumas pessoas agem assim de caso pensado, né? De uma forma mais intencional. Também podem mudar, óbvio. A gente sempre pode mudar o nosso comportamento. Mas é mais difícil, afinal de contas, ela está agindo daquela forma, então ela tem essa intenção de enganar. Mas muitas não têm necessariamente essa intenção de enganar. Acabam desenvolvendo esse comportamento por uma série de outros motivos. Isso não tira a responsabilidade dela pelo que ela está fazendo. Claro. E isso não nos deve obrigar a ficar perto de pessoas assim. Porque elas são extremamente perniciosas. Elas adoecem qualquer pessoa que estiver próxima a elas. Mas, se você tem esse tipo de comportamento, se as pessoas têm queixas com você nesse sentido, e você não faz isso intencionalmente, reflita um pouquinho, porque provavelmente você está assumindo essa postura, e essa postura não tem sido boa para você, e tem sido muito ruim também para as pessoas que estão perto de você, pessoas que provavelmente você ama, e que te amam, mas que vão acabar se afastando por não conseguirem ficar bem ao seu lado. E se você também está sofrendo com esse tipo de relação, é importante aprender novas estratégias para lidar com essa pessoa. É importante reforçar a sua autoestima, porque esse tipo de relação destrói a nossa autoestima. Essas alfinetadas constantes fazem com que a gente comece a acreditar que nós não somos bons o suficientes, que a gente faz muitas coisas erradas, que somos pessoas ruins. Não, é terrível, isso é tortura, né? É uma tortura. Tortura. É um tipo de tortura psicológica. Não dá pra tolerar um negócio desse. É muito complicado. Mas assim, por mais que surpreendente que possa ser, Soninha, tem muita gente que vive assim. Tem sim. Até porque essas pessoas, elas são muito hábeis em manipular, em fazer com que o outro se sinta responsável por elas. E ao final das contas, nós não somos responsáveis por essas pessoas e por ninguém. Nós podemos colaborar, ajudar, estar ao lado de qualquer pessoa que a gente queira ajudar por um motivo ou outro, mas ninguém é responsável pelo bem-estar de ninguém. E essas pessoas passivo-agressivas fazem com que quem está perto delas se sinta responsáveis por ajudá-las. E a gente vai se prendendo. Esse é o problema, porque pessoas de fato generosas são presas nessa teia, né, que esse bonzinho, não tão bonzinho assim, vai acabar criando, né? E a gente acaba também se sentindo no início um pouco vaidoso, porque afinal de contas o outro precisa de mim. E a gente precisa repensar isso tudo e entender que relações realmente saudáveis, as pessoas se ajudam mutuamente, mas elas não criam
essa carga emocional negativa que as pessoas passivo-agressivas geram. Doutor, foi um prazer falar com você. Agradeço muito por mais esta informação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Soninha. E é sempre um prazer conversar sobre psicologia com você e os seus ouvintes. E hoje entrevistamos o Dr. Nelimar Ribeiro de Castro, psicólogo cognitivo-comportamental, psicólogo sênior do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro.